mais uma live hoje com uma convidada muito especial, a doutora Michele, que acaba vindo muito aqui na clínica nos socorrer. Então, ela é a nossa médica radiologista e faz os procedimentos guiados pra gente. A gente vai falar um pouquinho mais disso durante toda a live, né? Como é que funciona, o que é, o que não é, tirar as dúvidas mais frequentes que chegam pra gente. Mas para começar, então, me conta como é que tu chegou dentro do mundo da dermatologia, né? Saiu lá sendo médico radiologista, fazendo tomografia, fazendo ressonância e veio parar aqui apaixonada pela pele também. Sim. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para mostrar o nosso trabalho. Um trabalho que é relativamente novo dentro da medicina, assim, dentro da radiologia também. Então, assim, primeiro para me apresentar, eu sou a Michele, eu sou radiologista formada pela Universidade Federal, fiz residência também ali em Florianópolis. Depois da residência, eu comecei a trabalhar. Daí, quando a gente vem para a radiologia, trabalha com tudo, faz tudo que precisa. Eu entrei no hospital geral, trabalho em Tubarão, e aí lá a gente faz tudo, emergência, todas as especialidades e tal. E aí, ao longo do tempo, fui me dedicando um pouco mais para a medicina interna, abdômen. E eu tenho uma colega que também trabalha comigo, que é minha sócia, que é a doutora Larissa, que ela entrou um pouco depois de mim no hospital, mas também na mesma coisa. Fez o R4, aí fez neuro, cabeça e pescoço e foi para neuro. Então a gente sempre muito se complementou, assim. O que eu falhava na parte de neuro, ela tinha de melhor, e às vezes onde ela, né, tinha menos aptidão ali no abdômen, era a minha parte. Chegou a pandemia, começaram os cursos online. Foi aí que começou, assim, um gostinho. E aí surgiu um curso de radiologia, de ultrassonografia dermatológica online, totalmente online, naquelas coisas de pandemia. E aí eu fiz esse curso, a Larissa começou a estudar também, meio que em paralelo, mas a gente não tinha se conversado sobre esse tema, sobre esse assunto. Depois teve o primeiro congresso de ultrassom dermatológico em São Paulo, e daí a gente, vamos fazer? Vamos! A gente já estava fazendo os ultrassons, mas individual, conversava, tal, discutia os casos. E aí quando a gente foi para esse congresso, o começo do congresso foi uma das médicas que a gente diz que é das nossas inspiradoras, assim, uma radiologista que mora em Recife, e ela, como ela montou a clínica dela, como ela montou o serviço dela e como que ela trabalhava. A gente se virou e a gente falou, a gente vai fazer isso lá em Tubarão. Ela tem um ultrassom portátil, ela vai nos lugares, ela faz os exames, ela faz os procedimentos guiados, ela guia tudo o que precisa, assim. E aí ali mesmo a gente já voltou de lá assim eufórica. Palpitou o coração. Meu Deus, empolgadíssimas. E daí foi isso, abriu empresa, comprou o aparelho, que lá também eles estavam ali com todo o esquema pronto pra gente, né? E aí começou a fazer todo esse movimento de trazer ultrassonografia dermatológica. Então a gente fez mais cursos, fez um curso só de complicações, e aí foi bem legal que a gente foi juntas assim para São Paulo, e aí fez essas atualizações e começou a fazer exame. E aí começou a fazer exame e estudar. E a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem muita coisa para fazer dentro da dermatologia e dentro da pele. Daí, falando assim do trabalho, a gente fazia ultrassom geral, né? Ultrassom de tudo, ultrassom de abdômen. Se a gente for pensar, então, como que funciona, né, a ultrassonografia geral? A gente vê um pouco mais profundas as estruturas que são um pouco mais profundas. O fígado fica bem abaixo, antes tem a pele, a gordura, panorose, musculatura, peritônio, e depois que vem o fígado, né? Então, a gente está vendo lá aquela primeira linha que antes não se via. E daí a gente, no que fez esse investimento no equipamento, justamente para trazer um que tinha de melhor para poder atender aqui. E agora o nosso trabalho é esse divulgar e trazer para os colegas dermatologistas, para os colegas cirurgiões plásticos, tudo que a radiologia pode oferecer. E isso é muito importante, porque vocês começaram na pandemia, mas o ultrassom dermatológico começou por aí também, Foi. né? Não tem anos o ultrassom dermatológico. Foi uma demanda recente. Então essa é uma parte bem importante que tu falou, que começou ali na pandemia. Mas o ultrassom dermatológico começou durante a época da pandemia, um pouquinho antes também. Então é uma coisa recente que foi se descobrindo essa demanda, vendo que era possível fazer esse exame que nos facilita muito a vida, e começou provavelmente os estudos e a se debruçar em cima desse tema, que tem uma diferença gigante, eu acho, dentro do mundo do ultrassom também. A gente fala ultrassom,
como se fosse no mesmo Aham. saco, mas tem toda essa parte segmentar, né? Como tu falou, o fígado tá lá embaixo. Uhum. Então me explica um pouquinho essa diferença. Existe diferença de equipamento? Se eu pedir um ultrassom para ver, mapear a face, ver um ácido hialurônico, qualquer um consegue fazer, qualquer equipamento consegue fazer, como é que a gente faz essa distinção? Não, faz muita diferença. O ultrassom geral, que a gente utiliza, vamos pensar, as sondas mais superficiais, que são para ver as estruturas mais superficiais, que são tireoide, mama, as articulações, por exemplo, é um ultrassom com uma frequência alta, em torno de 15 MHz. O que isso quer dizer, né? Quanto maior os megahertz, menos profundo esse ultrassom chega através da pele, só que ele ganha mais qualidade de imagem, mais definição. Quando o ultrassom tem mais megahertz, para que serve um ultrassom com menos megahertz, né? Então, que é os que vão mais profundo. Para ver lá no fígado, para ver uma barriga de 9 meses, precisa de um ultrassom que atravessa um espaço bem grande, mais do que 20 centímetros. Só que a pele da gente ela é bem fininha, então a gente precisa de um aparelho que consiga ver bem a superficialidade. E daí os ultrassons, os equipamentos, eles são diferentes, eles têm que ter alta frequência, muito alta frequência, que aí a gente já fala de 18, no mínimo 18 MHz, e aí a gente tem essa sonda que chega a 22 MHz. Você trouxe, né? Isso, aqui então pra gente ver, é uma sonda bem pequenininha que chega até 22 MHz. Ela chega numa profundidade bem pequena, até de 1 centímetro, 1 centímetro e um pouquinho no máximo, assim. E a gente tem muita definição na hora que vai fazer essa avaliação dessa parte. Por que isso é importante? Porque a pele tem um monte de coisa. E aí, por isso que eu digo que abriu, parecia que era assim, era um buraquinho, um ponto dentro da radiologia. E quando a gente foi olhar ali, abria um outro universo, o universo da dermato. Daí a lesão de pele, e aí vai ver produto, as pessoas vão injetando as coisas na pele, na superficialidade ali da pele, e a gente consegue ver, definir exatamente o produto que tem, ou até onde que vai a lesão, e aí assim, desse jeito, faz bastante diferença. Então isso é muito importante pra gente, porque quando a gente pede ultrassom dermatológico, a gente quer ver com alta definição, né? Exatamente. Não adianta fazer qualquer tipo de ultrassom e me mostrar lá, parece que tem uma coisa redondinha, de mais ou menos tantos centímetros, mas não sabe nem definir direito o que é, né? Então essa definição é muito importante pra gente ter uma noção, até porque coisinha redondinha na dermato, cisto, até um próprio linfonodo, né? Então abre um leque aí de opções. E é importante esse ultrassom, até em outros casos, né? Eu sei que tu faz também para câncer, para poder mapear. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E inclusive, eu acho que não sabe, mas a gente tinha um ultrassom assim, portátil aqui na clínica, esse tipo de tireoide, que chega a 15 MHz ali a frequência. E antes de ter você aqui na clínica, a gente meio que tentava usar ele para poder ver assim, alguma estrutura, alguma coisa. E é muito difícil ver mesmo. A gente vê uma sombra, vê alguma coisa. Tipo, tem alguma coisa ali, mas não sei o que é. Parece que tem alguma coisa. Esse ultrassom aí, eu acho que ele é bem válido, mas depois tu já sabe o que tem e onde é que tá. Aí tu vai fazer alguma coisa guiada, ele vai te ajudar, com certeza, porque tu já sabe que nível que tem que estar e pronto. Mas é diferente, e além disso tem essa coisa da curva de aprendizagem relacionada ao estudo mesmo. A gente vai estudando, a gente vai aprendendo a ver mais coisas. No começo foi mais difícil de definir onde que era ácido hialurônico, onde que não era, que profundidade, que nível que tá. Hoje vai bem mais fácil. Então tem uma curva de aprendizado que facilita. Então ter essa base de radiologia, de ultrassonografia, facilita de mexer no aparelho. Às vezes é só de calibrar as coisas. Se não souber mexer no aparelho, também não consegue aproveitar o que ele tem de bom, né? E hoje já tem sondas até, ainda de estudo, assim, mas eles botam foto uma do lado da outra, por exemplo, do PMMA, que é lá um produto que a gente vê com frequência. Dá pra ver no 15 MHz, mas é muito duvidoso. Quando a gente puxa para um 22 MHz, a gente vê a definição do contorno nas espículas. Aí tem os de 70 que a gente vê no livro, lá nos artigos. Meu Deus, dá pra ver todo o contorno serrilhado. Todo serrilhado. Então, assim, os equipamentos estão desenvolvendo muito e aí as pessoas também, tá ficando cada vez mais popular, tá ficando mais fácil da gente ter acesso a essas tecnologias e aí a gente consegue oferecer cada vez melhor laudo e relatórios, então, para ajudar aí.
de acesso é bem importante também, é um ponto pra gente frisar. A Juni, ela até comentou isso comigo, que às vezes tem paciente de fora que vem operar, de São Paulo, do Norte, Nordeste, e daí às vezes não quer vir um pouco antes para tirar com a gente o ácido hialurônico. A gente tira por protocolo de todos os pacientes pré-operatório, para diminuir inflamação, diminuir reação local, e até porque a gente preenche com gordura e daí já tem um ácido hialurônico ali, que vai ser degradado em algum momento, então eu preciso retirar ele por completo para eu saber quanto de gordura eu tenho que colocar para ficar o resultado esteticamente agradável também. E ela fala da dificuldade, que não é fácil achar quem trabalha em conjunto. O dermato, ele consegue, às vezes, né, fazer ali, depois a gente vai falar um pouquinho da hialuronidase, sem ser guiada, mas não tem o nível de precisão, né? E ter essas duas especialidades trabalhando em conjunto, a radiologia com a dermato, é muito importante. Porque, como tu falou, eu não sei mexer em ultrassom, eu sou dermato, e às vezes tu não sabe alguma coisa da minha parte. Claro, então precisa dessa união. Porque acaba que eu tenho que estudar um pouquinho de ultrassom e tu tem que estudar um pouquinho de dermato. Sim. E a união traz o melhor dos mundos. E é isso que eu acho que aqui tem esse grande diferencial na clínica de vocês. Assim, eu vejo pouco lugar que faz guiado desse jeito, sabe? Faz um preparo pré-cirúrgico, com esse detalhamento, com esse cuidado, assim, pensando no resultado perene mesmo, né? Para que faça um preenchimento, como falou, de gordura, que não tenha nada que vá mudar, pelo menos ali é o mais estável possível, para ficar mais permanente. Então eu acho que aqui a gente eu fico muito feliz de estar aqui e espero que realmente as pessoas acordem para a importância disso, assim. Eu ainda vejo que talvez já falando um pouco mais para frente de futuro, assim, talvez é entender essa necessidade do ultrassom, que às vezes as pessoas pensam como algo só meio supérfluo, meio assim não vê o valor, não, né? como se fosse alguma firula, assim. E não, eu acho que ele tem muito a agregar. Eu acho que pode ajudar e trazer uma segurança, assim. Acho que quem trabalha com ultrassom percebe a segurança que traz e que faz fazer um exame, um procedimento junto, assim, né? Sabe? E aí quem não tem ainda porque nem conhece, né? Então eu acho que realmente a gente precisa divulgar para que as pessoas entendam a importância e a diferença que faz. Eu já fiz exame num lugar que não era médico que injetava, e aí, porque deu uma complicação, e aí, queria fazer hialuronidase, já disse que tinha feito, e daí eu assim, tá, mas quanto que tu fez? Eu não tenho nem experiência, se a gente sabe sim, mas não, né, não é a experiência de vocês. Assim, não, mas isso aí é muito pouco, o volume que tem aqui é enorme, esse ácido hialurônico é super duro, é de queixo, então é um negócio assim. As pessoas acham que conseguem fazer, pois fez sozinha depois, não sei como é que ficou, mas assim, eu vejo que ainda tem uma barreira, assim, de entender a diferença que dá pra fazer olhando. Não sei, eu trabalho com olhando as coisas todas, então me dá muita aflição pensar que não tá olhando pra injetar alguma coisa. Mas eu posso falar que dá um pouco de aflição, porque às vezes eu tenho que fazer, caso num dia que tu não tá aqui, a gente tem que retirar de qualquer forma, a gente retira sem ser guiado, né? As cegas que a gente fala. Obviamente o paciente já vem com ultrassom prévio, provavelmente da região onde fez, daí é todo desenhado, o local. Mas não é a mesma coisa que tá ali o ultrassom me mostrando, eu vendo se eu tô com a agulha de fato dentro, né, do produto, e eu fico assim agoniada, gente, será que saiu tudo? Será que não saiu? Vou apertar pra Júlia, se ela encontrou na cirurgia alguma coisa. A gente acaba até usando doses maiores de hialuronidase, porque daí a gente não tem certeza se foi, se não foi, então o ultrassom ele até favorece isso, né, a diminuir a dose ali necessária de hialuronidase, porque é um negócio mais preciso mesmo. E até a gente enumera como as vantagens do ultrassom na injeção de hialuronidase por qualquer razão. Se for abscesso, se for abscesso estéreo, se for nódulo, né? É isso, botar a agulha dentro do pocket e diminuir a quantidade de produto, diminuir o risco de reação do paciente, diminuir o risco de o edema, diminuir hematoma, todas as complicações pela injeção, porque tá ali olhando, né? E eu acho que diminuir produto é economia, porque não é barato, é hialuronidase, então vai ter um custo menor em relação a isso, e garantir que fez onde era para fazer e a quantidade que era para fazer. Até porque a gente já viu aqui, a gente já fez uma junta de um pocket de ácido hialurônico que não dissolvia, né? Enquanto a gente não colocou a agulha dentro. Só encharcou ao redor, não dissolvia. O negócio era tão duro, já criou uma capa ali ao redor que não conseguia dissolver. Então tem
só banhar a área, tem que entrar dentro dele para conseguir dissolver ele. Então, a importância do ultrassom nesse sentido também, né? E agora a gente falou de ácido hialurônico, mas o que mais eu consigo ver no ultrassom dermatológico? Assim, consigo ver as ossos, fazer uma palhinha ali do PMMA. Me fala mais ou menos o que a gente consegue ver e como é a aparência do ultrassom. Isso, uma das coisas que a gente tem recebido bastante é o mapeamento, né? E isso a gente já tem desenvolvido uma cultura boa nas dermatos, as dermatos que recebem pacientes que vêm de outros profissionais e às vezes não médico, com produtos que já foram injetados e não tem certeza exatamente do que é, coisas de muitos anos, coisas recentes, enfim. E aí a gente vem para mapear. Chega lá pra gente, fez injeção de alguma coisa há 10 anos, há 15 anos. E aí quando chega essas de injeções mais antigas, a gente já tem a ideia de que vai ter PMMA, pode ter silicone, porque eram os produtos usados nesse tempo. Então, esses dois, por exemplo, PMMA e silicone, eles têm uma característica bem típica, assim. O PMMA, ele é hiperecogênico, então no ultrassom ele aparece branco e como espículas, assim, como se fossem várias pontas, como se fossem pontas bem duras, que a gente tem essa impressão. Já o silicone, a gente pensando no silicone, ele é um líquido que infiltra a gordura, se espalha naquela gordura e costuma ir o mais superficial, bem pertinho da epiderme, e forma uma sombra, que também é ecogênico, essa coisa branca, e um sombrão, assim, a posterior. O silicone a gente já tem experiência de mama, de rotura de prótese, então a gente está acostumado a ver. E linfonode, o silicone já é antigo pra gente, assim, então quando bate o olho ali, porque tem linfonode, tem silicone em glúteo, né, que bota até um pouco mais profundo. E é isso, dos mais hiperecogênicos. Quando vai fazer Sculptra, tipo polilite, eles também são mais ecogênicos, mas eles não são tão evidentes quanto esses dois que a gente falou antes. Aí o ácido hialurônico, ele é dos hipoecogênicos, então que é dos pretinhos que aparecem no ultrassom. Pode estar em qualquer lugar também, dependendo de onde as pessoas colocam, costuma estar perto da pele, perto da superfície da pele, né, na epiderme mais superficial, mas também depende, se for mais pode ser periósteo, depende de onde que às vezes, né, menta, essas coisas, zidiol vai ser mais pertinho do osso. E deixa eu ver o que mais que a gente tem. Os fios também vocês conseguem ver, né? Os fios eles têm uma característica, a gente tem a característica do plástico, assim, né? Ele é tipo um plásticozinho, pra gente o plástico, ele é uma superfície que quase não aparece e faz uma sombra, assim. Então a gente vai ver aquela linha ao longo os locais que costuma, que vão estar lá ali, né, na parte da gordura ali. E ele tem essa característica, ele faz uma sombra. O que mais que tem? Pode formar acúmulo de produto, geralmente ao longo da aplicação. Ele é uma ecogenicidade intermediária, mais para hipoecogênico. O que mais que a gente precisa usar? É isso, porque aí os outros eles são a combinação das coisas. Vão aparecer mais, acho, quando forma nódulo. Isso, mesmo, os né? bioestimuladores a gente vê menos complicação. O que a gente vê mais complicação mesmo é ácido hialurônico, assim, é o que dá uma gama maior de complicações, né? Obviamente, que dentro da quantidade... A gente tem esse viés de ver as complicações, porque tudo que complica acaba que é onde vai fazer um ultrassom. Ninguém faz um ultrassom porque deu tudo certo. E se usa bastante, então a complicação não é tanto assim. Mas onde a gente vê mais acaba que é do ácido hialurônico. As complicações principais estão relacionadas ao ácido hialurônico e a mais temida é a da oclusão arterial ali, ou de alguma obstrução arterial. E aí pode pegar nervo também, e aí pode dar algum tipo de hipersensibilidade se for junto dos forames, dos nervos. Deslocamento de produto, migração, então era para estar num lugar, a gente vai ver, às vezes bota no queixo, e aí ele vem um pouquinho mais para baixo, começa a reclamar da papada, que não tinha, vai ver, pode ser um ácido hialurônico que migrou. Nódulos que podem ser de aspecto inflamatório ou não inflamatório, daí a gente consegue definir isso com o Doppler, com a variação ali do exame. E os abscessos estéreis também, que são uma das complicações mais chatas, assim, de difícil tratamento, né? É chato pra vocês e é chato quando cai pra gente também. É difícil tratamento, então ali consegue definir abscessos estéreis, suspeitar dele, e aí ajudar guiando os procedimentos para retirada. Aí essa é a gama nossa. E daí a gente consegue ver então
importante também, né? Não só qual é o tipo de substância, mas como tu falou, se ele tá mais pertinho da pele, se ele tá mais profundo, eu consigo ver isso com bastante clareza. Exatamente. Esse ponto aí a gente vai super bem ali também. Tá perto do osso, dá pra ver se tá pertinho do osso, a gente consegue ver até rebola do osso. Dos outras coisas que a gente vê, então, tumores. Aí tumores a gente pode definir se uma lesão tem um aspecto de tumor ou não, mas geralmente já vem, os dermatos já sabem que é já vem a tumor, indicação. é mais para definir profundidade. Em geral, quando é um tumor assim, né, de face e tal, é para definir profundidade, porque a extensão das bordas laterais costumam ser bem vistas, né, pelo exame. Aí nessa avaliação do tumor, a gente define essa profundidade, se atinge algum plano profundo. A gente faz muito nariz, né? Onde é que vai fazer? Onde que a gente vai fazer? Não é no braço, a gente não faz um tumor de braço. Até porque é fácil de fácil, né? É mais fácil de reconstruir, porque de é aprofundar, mais... tu pode fazer com mais... A pele é melhor, né? E assim, o rosto, pra rodar um retalho, alguma coisa, a pele tá ali escassa, não tem muita pele pra eu poder trabalhar, né? Então, tirar um excesso de pele no rosto tem uma dificuldade muito maior, porque, por exemplo, no tronco ou na pele. Então, por isso que acaba o ultrassom sendo uma pedida excelente, porque o que eu consegui economizar Exatamente, esse é o ponto. É tipo, vamos ampliar tudo isso? Não, mas aí vai faltar, né? Pra cobrir depois. E aí, não, a gente consegue dizer, até aqui com certeza tem, até aqui pode ser que tenha, e daí, enfim. E aí, dá essa profundidade que também se pega cartilagem, se não pega. Eu ia falar do rosto por isso, porque vai muito o nariz, e aí, vai até a cartilagem, não vai, já muda totalmente a planejamento cirúrgico, né? É importante até pro médico, pra ele ver mais ou menos o tempo cirúrgico, o que aguarda ele, né? Uma lesãozinha que tá só ali na pele, que vai ser relativamente tranquilo de tirar ou não, já pegou na orelha, pegou cartilagem, nariz, daí já o outro, tipo, geralmente o que chega pra gente é o que já operou e veio imagem comprometida. É a nossa frequência. Esse era o ponto, assim, a gente queria ter eu acho que o sonho da gente fazer todos os ultrassons, não todos, mas né, todos esses um pouquinho mais difíceis, assim, pré-operatórios, pré-primeira cirurgia. Quando chega o pré-primeira cirurgia, a gente tá no paraíso. Porque depois que já operou, já fez um retalho, e aí vem lá, a imagem comprometida no anátomo patológico, aí eles vão lá, vai lá, e até quanto que vai pra baixo, pra lateral, vai ter que ampliar. Sim. E daí a gente faz esse mapeamento também. Eu acho que é até pior, né? Porque já tem uma fibrose, muito já distorcer um pouco o tecido, muito acho mais difícil muito mais difícil, porque aí tem coisas que onde tem a cicatriz, onde foi a anastoma, que assim, né, a cicatriz de ponta do nariz é diferente, ela não é uma cicatriz de meio da pele, não é uma cicatriz do meio da face. Tecido subcutâneo não não, é bem, às vezes é bem difícil. É pele e cartilagem, músculo. E aí tem um retalho em cima, vai pra lá ou não vai, então às vezes é sempre algo mais desafiador, assim, é o ponto mais desafiador. Mas é o nosso dia a dia. E bom, tá cada vez crescendo mais, cada vez mais, não só os médicos, de uma forma geral, né, não só os dermatos, estão se conscientizando dessa importância. Acho que quem acaba pedindo mais é dermato, cirurgião plástico mesmo, né, essa parte de ultrassom. Mas eu vejo que é de fato um campo assim gigantesco e só tende a crescer. E fico muito feliz de a gente ter aqui na clínica essa opção e poder tratar os nossos pacientes tão bem assim, né? Trazer o que tem de melhor hoje no mundo, que é o ultrassom guiado mesmo. Mi, então, a gente falou um monte de ultrassom. Vamos mostrar umas imagens de pacientes nossos aqui da clínica, imagens nossas, para o povo mais ou menos entender, né? O que a gente está falando aqui, o que a gente vê ali no ultrassom. Então, explica para a gente essa imagem, esse videozinho. Tá, esse vídeo que tá reiniciando aqui várias vezes, ele começa com essa bolinha preta. Essa bolinha preta, ela é o ácido hialurônico. Esse é o pocket, né, onde tem um acúmulo. Aquele risco branco que, quando aparece, é a agulha. A gente vê que a agulha tá bem dentro da areazinha de pocket ali de ácido hialurônico. Quando ele fica branco, com essas manchinhas brancas, é a hora que a Ana injeta a hialuronidase. Então a gente consegue ver muito bem visto a agulha dentro do pocket, a hora que ela está injetando a agulha, tá injetando a hialuronidase, e esse ácido hialurônico sumindo, ele vai ficando essa coisa cinza e
fica Desaparece na hora, né? na hora, exatamente. É lindo de ver. Eu e a minha, a gente fica em cima, ai, que Aí depois lindo. olha tudo de novo e tá tudo cinzinha, voltou tudo ao normal, não tem Ó, na imagem aparece bem ali o pocket, né, mais escuro, e a agulha dentro exatamente do pocket, porque é aquilo que a gente falou, a importância de pocket maior, né, colocar a agulha dentro, porque às vezes só banhar a área ao redor com ácido hialurônico não é suficiente para dissolver. completamente. Então aqui ficou uma imagem e um vídeo bem interessante. A gente vê que é muito difícil de enxergar, os olhos têm que ser treinados mesmo. Eu vou treinando meu olho junto com a Mi. A Mi, ela sempre vai com o ultrassom, né, guiando pra mim. E a gente, depois eu vou com a agulha ali, a gente vai conversando junto pra conseguir entrar. E assim que tu vai colocando e a gente já vê que desaparece, deu. Pode parar. Não precisa ficar injetando mais, porque eu não tô sabendo se já foi ou não, né? A gente consegue ver na hora. Exatamente, não, já deu, já foi. E uma coisa que tu sempre fala pra mim, que eu acho interessante também, e aqui tem um vasinho perto, cuidado. Então o risco de hematoma também fica muito menor, né, com o uso do ultrassom, porque a gente já sabe, tem um vasinho passando perto. Então a gente já não passa a agulha por ali pra não ter hematoma. Então tem a vantagem da quantidade de hialuronidásia mesmo, né, a vantagem de saber de fato que tu retirou todo, e eu consigo saber mesmo que eu retirei todo. Sim, com certeza. É linda a imagem. Eu mostro antes e depois. Exatamente. Então eu tenho certeza que eu tirei todo o produto, que não ficou mais produto ali. Isso às vezes, por exemplo, a edema malar, que o ácido hialurônico pode piorar. Então eu saber que eu consegui retirar tudo para conseguir tratar efetivamente é importantíssimo, assim, né? Então, e essa parte de tentar diminuir ponturas também, né? Não ficar ali com 1000 injeções de agulhas na face. Então a gente já reduz, geralmente 2 ou 3 picadinhas de cada lado já são o suficiente, pensando em região ao redor dos olhos, que é onde a gente mais retira o ácido hialurônico, né? Perfeito. E daí, pra gente ter uma noção, a gente trouxe aqui também o ácido hialurônico e a hialuronidase pra gente saber na prática, fora do corpo, como de fato funciona, para ficar menos abstrato, né? Então aqui seria uma seringa de preenchedor mesmo. Daí, vamos lá. Vou botar um pouquinho do preenchedor aqui. Botei bastante. Bem durinho, né? E bem durinho. Ó, foi meia seringa, exatamente. E daí aqui a hialuronidase, aqui dentro dessa seringa. E daí o que a gente faz lá dentro? Ou é despejar em cima, ou entrar dentro efetivamente do pocket. E a gente já começa a ver que ele vai se diminuindo, ó, desintegrando mesmo. Óbvio que dentro eu não vou mexer, né? Mas eu faço a massagem, né? A gente vai apertando, já vai diminuindo, já vai dissolvendo. Aqui também uma quantidade bem, mas ó. Agora tu botou um monte, ele vai diluindo já bem. vai dissolvendo ele completamente e a gente fica só com uma aguinha no fim. Então, o grande assim, efeito colateral que a gente fala é que o paciente fica inchadinho, né? Porque a gente acaba colocando a hialuronidase, que ela tem esse aspecto líquido mesmo, né? Como se fosse uma aguinha. Então, o paciente sai um pouco inchadinho daqui, mas depois o corpo vai reabsorvendo esse inchaço. No outro dia já tá bem melhor, né? Não fica assim tão ruim. Não, bem tranquilo. E vários já percebem essa diminuição, apesar de sair com um pouco de edema, eles já percebem que mudou, que tá mais suave. Às vezes E às vezes até uma coisa ruim para o paciente, porque principalmente olheira, o paciente está acostumado com aquele excesso de volume ali, né? A gente tira, volta a ficar encovadinho, o paciente fica, ai meu Deus! E daí logo em seguida já faz a cirurgia também com a doutora Júlia, já vai botar gordura, e daí já fica perfeito mesmo. A gente sempre fala aqui, a gente é contra, né, o uso de ácido hialurônico nessa região de pálpebra, até porque a gente sabe dos efeitos adversos, né? A pálpebra é muito fina, o ácido hialurônico acaba atraindo água, é movimentado, a gente consegue ver a nutrição perfeitamente, porque o plano é lá, ajusta ósseo, né? O ácido hialurônico sobe, porque é uma região de movimento, a musculatura tá sempre ali, subindo, trabalhando. E o tempo que ele permanece, né? Então, assim, a bula fala lá que é 6 meses a 2 anos. A gente vê facilmente pessoas com ácido hialurônico de 5, 6, 8 anos, vai fazer ultrassom, tá lá ainda presente onde preencheu, né? A nossa
nossa paciente de hoje, De inclusive. hoje, Ela 6 tinha anos. preenchido há 6 anos a Uhum. região e tava lá com as bolinhas de ácido hialurônico na Isso. região da pálpebra ainda. E, Omi, tem algum efeito colateral para o paciente? O que o paciente tem que esperar? Eu vou marcar um ultrassom. O que precisa ficar com medo? Vai doer? Vai incomodar? O que eu espero? Não, o ultrassom dermatológico, acho que o ultrassom é um pouco conhecido do pessoal por conta da obstetrícia, que faz muito ultrassom. Ele é um método que não tem nenhum tipo de radiação, não tem nenhuma contraindicação, não tem realmente nenhuma contraindicação, não dói. Até brinco com as tuas pacientes que assim, ó, a minha parte não dói. A parte da Ana é que às vezes dói um pouquinho. Porque é isso, a parte do ultrassom não dói, então não tem nenhuma contraindicação, assim. Em geral, o que a gente preza muito, né? O atendimento de pegar a historinha do paciente, a gente quer realmente desenvolver a cultura de ter uma consulta radiológica. Antes, a gente saber o que o paciente fez, pegar uma história, entender essas coisas dos procedimentos, da dermatologia, elas passam às vezes por muitas coisas, assim, 5 anos foi isso, há 3 anos fez aquilo, há 6 meses assim, sabe? E daí a gente vai mapeando na história dela, a gente já vai com esse raciocínio construído para fazer um exame com mais qualidade, entregar um relatório com mais detalhe, assim, né? Então essa é a ideia, é de ter um acolhimento, é de ter uma conversa, é depois fazer o exame, que é gel e ultrassom e experiência, e depois entregar E relaxar ali na máquina, né? Isso. Ficar com um tempinho de olho fechado, com gelzinho. Salinha fresquinha. Uma salinha boa. Uhum. A tua parte de fato é a parte boa. A minha parte não tem. A minha parte que vem com a agulha, não é essa agulha, gente, pelo amor de Deus, tá? É uma agulha bem fininha, bem tranquilinha, mas de fato tem a picadinha da agulha. Às vezes a gente até passa o anestésico pra ficar mais tranquilo pro paciente, mas querendo ou não, tem o incômodo também do líquido, então tem um leve desconforto, não é o pior desconforto da vida de jeito nenhum. A grande maioria dos pacientes nem reclama, né? É bem tranquilo. Às vezes a gente até dá uma assustada, né? Vai doer um pouquinho, mas daí, né? Só pra já botar o nível lá em Porque cima. tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais sensível, sente mais, tem gente que é mais tranquilo com a E a dor. região também, né? Dependendo Também da região, exato. também pode piorar um pouquinho mais essa Ser sensação mais doloroso de dor ou não. Uhum. Então, Mi, vamos pra finalizar, já encaminhando ao final, me fala aí o que tu acha do ultrassom, como é que vai ser os próximos anos, se terá muitas novidades, como é que tu vê essa parte do ultrassom dentro da derma? Eu acho que o ultrassom tem, assim, um futuro muito promissor. Acho que a gente tem condições de definir muitas estruturas. A gente tem visto que o ultrassom é superior em muita coisa. O ultrassom dermatológico, ele tem se mostrado superior à ressonância, por exemplo. A gente pensa na ressonância como um mega método para várias coisas. E ele é muito bom para várias coisas, mas quando a gente vai falar de pele, de superficialidade, o ultrassom, e do jeito que tem vindo, a gente tem visto um avanço assim, muito grande. De avaliação de glândula, sabe? A gente consegue ver mucosa, a gente tem feito exame oral, intraoral, então um trabalho legal com dentista, assim, e tumor de boca, várias coisas são possíveis de fazer com ultrassom. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que, poxa, que o ultrassom também ajuda. Vai fazer uma ressecção de tumor, de qualquer coisa, gente. A gente pode fazer... É que tem estruturas nobres, assim, né? Tem áreas muito nobres. Aí falando umas coisas... Tem contato com o uro também. Eu faço essa medicina de imagem, ressonância, de próstata e tal. Os uros falam de tumor de pênis, por exemplo. Vai falar dessa parte masculina... envolve muita diferença de tirar meio centímetro, 1 centímetro, e aí fazer um mapeamento, talvez uma lesão desse tipo, para preservar o tecido. E aí em qualquer área, sabe? Eu acho que tem possibilidade. Todo mundo que está superficial, não sei, gente, pensa em qualquer coisa. Dá para ver melhor com ultrassom, dá para definir melhor. E o custo também, né? Se a gente pensar assim, em valores de uma ressonância, de ultrassom, também tem essa facilidade. Exatamente, né? o ultrassom do nosso formato ainda, que é um ultrassom portátil, eu consigo fazer junto contigo no teu centro cirúrgico na hora que tu for operar. A gente vai fazer o guiado, pode ser aqui, pode ser na casa da paciente. Não precisa ir para o hospital, não, né? Um centro cirúrgico. Não precisa nem ir na minha clínica, por exemplo, né? Tanto que a gente não tem uma clínica única de atendimento. Por quê? Porque a gente atende em alguns parceiros que a gente tem e consegue resolver para cada um a sua necessidade. O nosso ultrassom, apesar de ter essa sonda específica de dermatológico,
dermatológico, a gente faz todos os exames relacionados à ultrassom. A gente consegue fazer um transvaginal, mamas, tireoide, abdômen, obstétrico, todos os exames, porque a gente também investiu num aparelho bem completo, assim. Então, eu acho que pro futuro, mas pra dermato, eu acho que as pessoas pensarem em antes de botar a mão no paciente e saber o que já tem lá, principalmente, né, abaixo da pele, porque ali por cima da pele vocês são maravilhosas e já vem até um pouquinho para baixo. Eu acho que se tivesse esse entendimento, assim, que pode fazer diferença no resultado final, a gente tá aqui para ajudar. E até aquilo que tu já falou, cada vez mais os pacientes vêm mexidas, né? Isso. É difícil uma pessoa que nunca fez um ácido hialurônico, nunca fez nada, um estimulador na difícil, face. É difícil. Então é muito importante o ultrassom pra gente programar os próximos passos. É segurança. E segurança, né? exatamente. Tu já tinha isso daqui antes, quer tratar, como é que a gente vai fazer e tudo mais. E outro ponto importante do ultrassom, só pra finalizar, é que ele é operador dependente, né? Então, assim, quando a gente pede ultrassom dermatológico, a gente pede, faz aqui, né? Faz aqui com a gente, família, né? Porque a gente confia, a gente sabe que é um ultrassom bom, porque é isso, tem que treinar as estruturas, tem que saber o que tem no mundo da dermato, tem que começar a conhecer preenchedora, bioestímula, saber os nossos nomes. Exatamente. Então, não é qualquer um que consegue fazer também, né? É isso mesmo, assim, faz muita diferença a nível de conhecimento, assim, e não é o treinamento que a gente teve até antes de começar a estudar isso, realmente é outro universo, assim, estudar cílio, glândula, as glândulas da pálpebra, assim, é muito engraçado, que realmente é outro Jesus Cristo amado, é um outro universo que a gente não via no ultrassom, sabe? Estruturas pequenas, delicadas, né? Muito. Aí Estamos acostumados a um fígado gigante. Isso, então é muito diferente. Então, realmente, assim, ultrassom é um método operador dependente, né? A gente pode, eu já, com os residentes, eu já falei assim, eu crio um tumor em qualquer um, a gente consegue fazer de conta que tem um nódulo em qualquer estrutura. Então, não dá pra, ou esquecer de ver também, né? Não deixar de ver coisas. Então, é isso, a pessoa tem que ser responsável, tem que ter atento, comprometido, estudioso, dedicado, que aí eu acho que é onde vai ter sempre favorável para o paciente, favorável para o médico que está atendendo, um resultado final mais positivo, assim, né? E acaba que a gente vai confiando naqueles que a gente mais vê e que tá dando certo. E que a gente conversa, assim, ó, essa troca, essa conversa é muito importante. A gente tá com tudo na mão, né? E eu posso dizer o que eu quiser. Só que eu preciso desse contato, tá? O que a Ana precisa saber pro meu laudo? Não adianta eu escrever um laudo de 10 páginas. Não, se eu não falar o que a Ana quer. Não, eu preciso saber o que a Ana precisa. E esse contato vai criando essa expertise de a gente desenvolver o lado cada vez mais enxuto com tudo que precisa. Então, essa é a nosso objetivo, assim, fazer um laudo enxuto, mas que tenha tudo que precisa, com os esquemas, né? Com os desenhos esquemáticos, que aquilo ali eu acho que ajuda bastante. Sempre vem, gente, um desenho maravilhoso pra gente. Então vem o laudo escrito e logo em seguida tem uma face, né, de uma pessoa desenhada, e daí é até colorido, assim. O ácido hialurônico tá mais ou menos nessa região. O ácido hialurônico é sempre azul. É o azul? O meu ácido hialurônico é sempre azul, meu PMA é sempre vermelho. Às vezes vem uns laudos super coloridos. Eu peguei uma paciente de fora que veio retirar o ácido hialurônico, tu não tava. A cirurgia ia ser no outro dia, então tinha que tirar naquele momento. E daí tinha um arco-íris ali, porque a gente tinha nódulo, tinha ácido hialurônico, PMA, tinha tudo que podia. Tem gente que vem assim, bem recheada. E esses recheios, às vezes, é isso, são muitas surpresas, né? É uma mistura de coisas que as pessoas vão fazendo, que depois quem pega para tratar tem que estar ciente das coisas que tem para poder se proteger. E ver se quer mexer ou não, né? Se tem a indicação de mexer ali naquele produto ou não. Se não, aquele produto inviabiliza fazer outros procedimentos, né? Isso é muito importante. Até porque o paciente não lembra, tem paciente que não lembra, né? Que já fez há muito tempo, nem sei se eu botei alguma coisa. Imagina, gente, coisas de 15 anos, produtos de 15 anos permanentes, ninguém sabe. Eu peguei hoje uma paciente que botou PMMA antes dos anos 2000, 1900 e alguma coisinha. Gente! Esse é bem bom de ver. É bem fácil de ver, é bem econômico. Então, chegamos ao fim da nossa live. O nosso objetivo foi trazer um pouquinho de conhecimento acerca do ultrassom dermatológico, que é uma ferramenta que está em grande ascensão, que
que a gente usa muito, não sei mais viver. Meus pacientes, o da Júlia também tenho certeza, sem o ultrassom dermatológico. Espero que essa parceria só cresça, que o ultrassom dermatológico cresça e se dissemine cada vez mais, porque de fato a gente vê muita diferença, como se fosse da água pro vinho, quando a gente faz guiado e quando faz sem ter o ultrassom dermatológico ali junto. Mi, muito obrigada, foi excelente o nosso papo, espero que tenha sido muito esclarecedor e tirado um pouco essa dúvida, né? Ah, o que é ultrassom dermatológico? E tirado aquele saco comum de ultrassom, que é uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Obrigada pela oportunidade de a gente trazer, então, o nosso serviço, o nosso trabalho, divulgando, assim, o que a gente tem de novo, o que tem para trazer, e que torne cada vez realmente mais comum e mais corriqueiro de fazer um ultrassom dermatológico antes de botar qualquer produto, antes de fazer qualquer procedimento, assim, que isso se dissemine bastante entre os médicos, colegas dermatos, cirurgiões plásticos com mais frequência, mas também os pacientes entendam a importância que o ultrassom dermatológico pode trazer na segurança dos seus procedimentos, assim, na segurança do que a pessoa vai fazer, né, de ter menos complicações, de correr menos risco e de ter um resultado mais eficiente também, com menos produto, com produtos mais assertivos em locais mais corretos, né? Mais precisos mesmo, exatamente. É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se conscientizado da importância do ultrassom dermatológico dentro da prática clínica e dentro do mundo dos injetáveis também. Tchau, tchau!